Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por histórias, seja em livros, quadrinhos, mangás ou aquele desenho que passava às 6 da manhã. A minha diversão no Valorant era entrar em um mapa que eu não fazia ideia de qual era e procurar as pistas da lore, os logs ou coisas espalhadas no mapa. Eu genuinamente adorava entrar no The Hand, descer até o quartinho do Brimstone e ouvir não só o áudio, como ler os relatórios no computador, tentar pegar mais pistas no decorrer da semana, não perder as atualizações dos logs. Então sim, eu me importo pra caralho com a história do Valorant. E é por isso que eu não gostei da nova cinemática. Olha, não entenda mal, a cinemática é linda. Eu gosto como o traço bem estilo Arcane conseguiu ser ainda mais cru e afiado, com pontas mais agudas e cores mais desaturadas, mais mortas, pra puxar aquele aspecto de guerra e pá, bem legal mesmo. Mas, como eu disse, eu primeiramente importo com a história, uma tristeza saber que a beleza não compensa todas as coisas, principalmente nesse caso. Você já deve ter visto a cinemática e tal, então não vou me estender aqui, tá? Mas explicar por que eu não gostei dela. De acordo com os fatos da lore do próprio Valorant, estamos em 2039, em um mundo similar ao nosso, mas que algo de estranho aconteceu. De repente, como um clarão no céu da noite, surge um material até então desconhecido, nunca catalogado antes, que emitia uma energia absurda. Ninguém tinha visto aquilo em nenhum lugar. Esse evento ficou conhecido como First Light, ou Alvorada aqui no Brasil. Com o evento, diversas coisas aconteceram. Não só o surgimento do material, mas também pessoas diferentes, afetadas pela energia absurda daquele clarão no céu. Eles os batizaram de Radiantes e o minério Radianita. A Radianita então foi pesquisada, estudada e usada em diversas áreas conhecidas pela humanidade, tendo como principal usuário a Kingdom, uma mega corporação que detinha inclusive as minerações e pesquisas sobre o uso da Radianita. Como uma das pesquisadoras e principal cientista, temos Sabine Callas. Ela foi responsável por avanços extraordinários no uso da Radianita. O que isso custou? Bem, bastante coisa. Sabine acreditava que a ciência era neutra, que estamos no lado do progresso. Mas assim como Einstein no projeto Manhattan, a Sabine cometeu um grande erro. A Kingdom não desejava progresso, mas poder. Assim, a dominação através da tecnologia que usava de combustível a Radianita começou. Diversas cidades foram tomadas pela Kingdom, que não só detinham poder militarizado, como a tecnologia da Kingdom se espalhou como um vírus. Pesquisas, infraestrutura, tecnologia, até mesmo produtos diários como alimentos, roupas e transportes. A Kingdom conseguiu se infiltrar no dia a dia de todos os cidadãos de maneira tão grande que 3/4 de toda a produção de energia de Radianita vinha da própria Kingdom. O que isso gera? Desastres, guerras, destruição ambiental a todo vapor. Os valores éticos da Kingdom eram maldosos, impiedosos. Contanto que eles estivessem ganhando, tava tudo bem. Então a doutora Sabine percebe o erro que cometeu ao viabilizar essa monopolização massiva de uma empresa que está diretamente responsável de destruição ambiental e desastres naturais. Quando se junta a outro ex-funcionário da Kingdom, ambos criam o Protocolo Valorant, uma organização secreta feita para combater a Kingdom e erradicar a extração de Radianita. Essa é a Viper. Certo. Talvez você esteja se perguntando por que eu tô explicando isso. Porque é preciso que você saiba ao menos um resumo da lore do Valorant para entender a minha crítica e o meu descontentamento, né? A Viper é uma personagem dita como reclusa dentro do Valorant. As linhas de diálogo são ácidas, ela não revela muito sobre si mesma, tampouco interage amigavelmente com outros agentes durante a gameplay. Mas essa é a diferença. Dentro de logs e áudios, é possível ver que apesar dessa primeira impressão mais fria, distante afetuosamente, ela na verdade é uma pessoa bem sentimental. E talvez esse seja o problema em si. A Viper preza pelo controle, mas entende que algumas coisas nunca foram feitas para serem controladas mesmo. É importante apontar que ela não é líder nem sublíder do protocolo Valorant, mas sendo Brimstone e Sage respectivamente. Então apesar dela ter uma posição maior que os demais agentes, ela não manda em nada essencialmente. Mas em diversos logs dentro do jogo, é nítido como a Viper não gosta da abordagem e da liderança mais fria do Brimstone. Diversas vezes falando pra ele evitar fazer isso, porque no fim das contas, são cidadãos, não soldados. Queria uma vilã? Eu sou a vilã. Vamos tirar deles o que tiraram de mim. Tudo. Eu sou seu monstro. Vocês me transformaram nisso. Nunca se esqueçam. Quando a Killjoy e a Raze confirmaram terem relações extra-profissionais, a Viper pede pro Brimstone parar de tentar impor as regras do protocolo nelas duas, dizendo: elas são adultas, elas podem fazer o que quiserem. Nós podemos conceder pra elas esse sacrifício. No incidente conhecido como Everett Lind Facility, temos um log da Viper em que ela diz: nós terminamos a varredura em Everett Lind. Cypher tá tentando recuperar uma das últimas gravações, mas eu não consigo segurar minha respiração. Era uma conexão alfa-ômega. É um nível completamente diferente. Te faz pensar o que mais a Terra Ômega tem. Lembrando que o acidente de Everett Lind Facility foi causado pelo Chamber, que, fazendo um acordo com a sua contraparte, os dois atiraram ao mesmo tempo no reator de Radianita, fazendo com que uma explosão absurda acontecesse e, bem, fundindo os laboratórios da Terra Alpha e Ômega num só. E você pode ver isso no mapa Fracture. Talvez você esteja começando a entender essa cara aqui, mas existem alguns pontos que eu quero salientar. O problema nunca é e jamais vai ser o romance. Acima de tudo, eu acho que romance, se bem adicionado, é muito bem-vindo, mas esse não é o caso.
O grande problema da cinemática é que ela funciona com base em um retcon fudido que a Wright fez pra vender uma narrativa específica. Então, nós sabemos como surgiu a Radianita, porque a Viper é importante, um pouco da personalidade dela também. Lembrando que ela não é desgostada pelos agentes, mas muitos têm sim medo dela. Ela ainda tem conflitos específicos com os agentes Homem, Sage e Reyna, mas especialmente os outros agentes até gostam dela. Acima de tudo, o Protocolo Valorant pesa a cooperação. São pessoas lutando todos os dias para as coisas piores não acontecerem. Elas, inevitavelmente, criam relações e acabam se gostando muito. Vide a própria Raze e a Killjoy. Certo. O que a cinemática quer vender, então? A cinemática faz parte da campanha que o Valorant está fazendo. Muito foda, por sinal, em que você, meu caro player do Ouro 2, precisa escolher um lado. O primeiro, nós vemos na cinemática Ego, lançada alguns meses atrás. O segundo, nós vemos nessa cinemática agora. Foda, muito foda. Você não só desbloqueia cards e alguns itens diferentes, dependendo do lado que você escolhe, como você realmente pode escolher um dos lados. É uma guerra, basicamente. Você tá meio que falando qual lado tu quer ficar na guerra. O problema é que um desses lados tá essencialmente errado. Como assim na cinemática? É justamente esse o problema. Acima de tudo, a cinemática recente vende pra você de que nós não podemos torcer pra um lado sem ver o outro, quase isentando a culpa da Terra Ômega pela represália à Terra Alpha. Poxa, ela perdeu muitos agentes, a Sage está em situação de picles, o namorado quase morreu. Por consequência de vocês mesmos? Ou eu preciso lembrar, Riot, quem começou a invadir a Terra de quem? Vamos lá. Cinemática Duelistas. Temos o quê? Phoenix indo caçar a Jet. No final temos Veneza flutuando um pedaço de terra assim, ó, sobre a Itália. Por quê? Explosão da Spike pela Jet da Terra Ômega. Cinemática Dualidade, vamos lá. Killjoy na Bind logo depois dos eventos de Veneza. Beleza. Ela localiza a Spike e cria o Diffuser ali mesmo e foda-se. A própria Viper constata finalmente que a Spike tá roubando a Radianita do ambiente. O Phoenix tá ali junto, sai de cara com outro Phoenix. Quando a missão acaba, ele pergunta por que eles se parecem, por que estão roubando a Radianita deles. Então a Viper responde que vai falar com o Brimstone pra abrir o bico e mandar real pro Phoenix. Desde o princípio, os caras sabem que tem uma dimensão alternativa que é idêntica a deles e que alguma coisa lá faz eles roubarem a Radianita aqui. A Viper se importa com isso. Por que eu escolheria ficar do lado da Viper da Terra Ômega se a Terra Ômega só tá toda fodida por culpa deles? Unicamente deles. Recapitula comigo. Alvorada acontece, descobre a Radianita. Kingdom manda pesquisadores e cientistas descobrirem sobre a Radianita. Kingdom monopoliza o cenário energético global com a Radianita, mas extrações de Radianita custam o meio ambiente. Inclusive, o plot inteiro da Sky é sobre isso. Sky é essa que foda-se, a Riot esqueceu que ela existe. A Terra Ômega é muito mais avançada tecnologicamente do que a Terra Alpha, conseguindo inclusive criar portais entre as dimensões, como a gente vê na Breeze. Então temos a buceta da cinemática estilhaços. Reyna, Neo e Killjoy conseguem passar o portal e chegam na buceta da Pérola. Não, pera, essa frase ficou meio estranha. A Neon percebe que os agentes são populares, são ditos como heróis da Terra Ômega, que tem até quadrinhos, merchan, etc, etc. Killjoy vai no pezinho bacana do guardinha e consegue informações de que eles criaram uma redoma pra botar Lisboa, porque antes ela tinha sido inundada por uma tsunami, graças aos desastres ambientais causados pela extração da Radianita. Por que a Terra Ômega é tão avançada? Porque eles traíram tudo, raparam tudinho que tinha de Radianita, ao ponto de que o planeta colapsou com tanta bomba. Eu falaria isso de alguns bodybuilders, mas não posso. Certo, Raine. E o que tem? A narrativa vendida pela nova cinemática não só não faz sentido, como a peça central dela também não faz. Raine, mas qual? O romance. Particularmente, o romance não é a temática central, mas é o motor, o famoso plot do porquê as coisas acontecem. A Viper tá cansada de ver tudo aos pedaços e a liderança do Brimstone é falha. A Sage está em situação de picles, de tanto que usou o poder de ressurreição dela, como a gente vê na cinemática Ego, e não consegue mais curar totalmente os agentes. Vídeo Chamber em situação de merda. Viper fica puta porque o Brimstone é um incompetente. Viper reage e toma a liderança da Legião Valorant, nome do protocolo Valorant da Terra Ômega, e vai rechaçar os caras da Terra Alpha. Perceba que a narrativa aqui primeiro te mostra as perdas. O Yoru se esgotando pra salvar as crianças e não podendo salvar as mães. O Breach um aparente abrigo pra crianças também. O Chamber quase morrendo. Ok, tudo bem. Aí depois a cinemática te mostra os agentes cansados de só tomar no cu e decidindo partir pra cima da Terra Alpha. Beleza. Primeiro, quem tá detonando as Spikes? A Kingdom? Se for a Kingdom, vai, meu amor, continua sendo problema teu, bebê. Se não for, mas sim uma explosão espontânea, tipo Radianita, liberar mais energia superaquecida, desastres naturais, aquecimento global, Radianita superaquece, ok. Continua sendo problema de vocês. Segundo, cadê Sky?
que ela convenientemente não tá aí pra curar o povo? Ressar eu entendo que ela não faz, mas e a cura? E os outros agentes, cara, estão todos mortos? Terceiro, que conveniente, os 5 agentes que tem plot estarem ali. Brimstone por causa da Viper, Sova por causa do Sova, Rhaegar por causa da Viper, e porque ela tava na cinemática de Ego, e casualmente o único casal estabelecido do Valorant. Que interessante, Riot. Quarto, o que exatamente matar o Brimstone faz? Ou matar eles, no geral? Vocês vão sequestrar a Sage pra ela restar todo mundo? Ou vocês estão pensando que, pronto, tem 5 mortos. A gente vai conseguir matar o resto do protocolo todinho e casualmente roubar a DNA tudo pra nós. Sério, porra? Esse é o plano? Quinto, e essa vai pros jogadores. Heine, mas os eventos não são os mesmos, a Viper é diferente lá da Terra Ômega. Não faz sentido, mesmo assim, por causa do incidente de Everett Lind, e tanto o Chamber da Terra Alpha quanto o Chamber da Terra Ômega são culpados por isso. E sim, a Viper se importa com esse acontecimento, porra. Era a única ligação amigável que a Terra Alpha tinha com a Terra Ômega. Se hoje a Terra Ômega sofre qualquer retaliação da Terra Alpha, não só pelas explosões das Spikes, mas por causa de Everett Lind, o Chamber se entregou de livre e espontânea vontade pro protocolo Valorant após o acontecimento de Everett Lind, inclusive não dando razões pra ter feito o que fez. Tanto que, pra falar a verdade, o Brim só aceita ele porque é melhor manter os seus inimigos mais perto do que os seus amigos, certo? A própria Viper diversas vezes desaprova as admissões de novos agentes do Brimstone justamente porque ela não consegue confiar no Chamber. Ninguém consegue confiar no Chamber, porque ninguém sabe de qual lado ele tá de verdade. Ele mesmo não diz o motivo dele ter feito isso. Ele não diz o acordo que ele fez com a contraparte. Ninguém sabe como ele entrou em contato com a contraparte dele da Terra Ômega, até porque até então eles só tinham conseguido ir pra Terra Alpha com o portal que a Neon conseguiu recuperar lá na Breeze, que é quando acontece a cinemática da Pérola. Detalhe, ninguém gosta dele. Ninguém, no protocolo inteiro. Não tem quase nenhuma interação amigável, e as que tem são minimamente, tipo assim, educadas. É muito diferente a relação de todos os outros agentes entre si com o Chamber, porque ninguém confia no Chamber. Tipo, o cara literalmente vai contra todos os valores do protocolo Valorant. A cinemática botar ele como um cara coitadinho que tá sofrendo agora porque tá lutando e foi abatido em combate não faz sentido. E pior ainda, a Viper é a única personagem que rejeita o cara pra caralho. Mas casualmente, o universo que nós não temos informações, ela tá lá abraçada com o cara. De falar que a Viper pode ser tudo menos hipócrita. E fica um pouco pior. A Viper já tinha um desenvolvimento muito bom com o homem, mesmo que alguns acontecimentos recentes na lore o homem tenha ressentido a Viper o suficiente pra não querê-la por perto. Lembra, Sabine? Você curava com sua habilidade. É engraçado. John... Quer dizer, Omen. Aguenta aí, precisamos de você. Espera aí. O que disse? Outro que o motivo primordial desse casal acontecer na cinemática é pra mostrar como a liderança do Brim é ineficaz e falha como um todo. Só que a Viper já desgosta da liderança do Brim em muitos aspectos. Inclusive, recentemente com a admissão do veto de enterro, agentes os quais a Viper detesta particularmente. E não só a Viper, a própria Rhaena já criticou o Brimstone por esconder informações e dar uma dura nos agentes por causa da crise existencial que eles tiveram quando souberam da Legião e tal. Quando eles viram que existe uma realidade paralela e que existe esse aspecto de que eles são famosos, eles não precisam se esconder, eles não são considerados criminosos, porque essa é uma das partes que mais pega os Radiantes. Na Terra Alpha eles são considerados criminosos, inclusive culpados pelo acidente em Veneza. Tipo, porra, até o Kayle não gosta da liderança do Brimstone nesses aspectos. Não é muito difícil ressaltar, tipo, o ponto de que a liderança do Brimstone é falha porque ele vê as pessoas como soldados que podem morrer infinitamente em prol da vitória, sendo que eles não podem. Até porque outra parte do plot, né, tipo, da trama, do conflito daquela cinemática é que não é eles morrerem, mas é a Sage não conseguir resar a tempo. Ela não conseguir se dar eternamente, viver e reviver esses caras. Tanto é que na cinemática de Ego, o problema é justamente esse. Que reviver as pessoas está custando da Sage. Tipo assim, editora, faz o seguinte, por favor. Pega a cinemática, apaga o clipe da Viper do Chamber. Fica igual, porque é indiferente pra trama principal. E pra piorar, não só indiferente, como não é verossímil com outros acontecimentos da lore já estabelecidos. Mas Rhaene, ela é da Terra Ômega. Sim, convenientemente a resposta pra essas perguntas que eu levantei é: não dá pra saber, é na Terra Ômega. Vem cá, bebê, seguinte, não existe narrativa que se baseia na não informação, ok? Grudou isso na cabeça? Sabe o que parece? Os Duffy Brothers falando da 5ª temporada de Stranger Things.
Interpreta aí, pô. Interpreta aí. Descobre aí, mano. Ah, mas não dá pra saber os eventos são os... Se os eventos são os mesmos... Ok, então responde essa. Cinemática United Together. Lançamento do Valorant na China. Beleza. Você estaria com os agentes na defesa dando uns tiros. Finalzinho da cinemática, a gente tem um homem da Terra Ômega tentando plantar a Spike. Sage mata ele e recolhe a Spike. Ok. Sabe por que isso é importante? Porque o homem só pode ser esse bicho como a gente conhece na Terra Alpha se os acontecimentos com a Viper forem os mesmos. Os mesmos! Então significa que calhou que boa parte, se não todos os acontecimentos importantes da lore do Valorant aconteçam 2 vezes, nas 2 terras, mas que por algum motivo as relações, que são bem complexas, são diferentes. Faz sentido, né, bebê? Eu sei que não. Olha, eu nem falei da parte legal dessa cinemática. Porque toda a parte sem ser essas incongruências é muito foda. A música é tosca porque é uma semiótica muito feia. Pô, a música é boa, porra. Mas o motivo de escolherem ela é simplesmente risível, assim, sério mesmo. Ah, mas o Chamber não é o centro da cinemática. Ele é o plot. A Viper só decide pegar a liderança por causa do Chamber. Essencialmente a cinemática é focada na relação deles. Tá na thumbnail. Diretores, por favor, vocês podem dar uma luz, assim, de como a thumbnail é importante? Como editor de vídeo, eu posso dizer, a thumbnail é metade do vídeo. Antes da pessoa dar o play, ela já se decidiu se aquilo vale ou não o tempo dela. E não é só sobre chamar atenção, é sobre direcionar o que a pessoa vai ver naquele vídeo. Uma expressão, uma cor, uma palavra. Tudo na thumbnail já cria uma história na cabeça de quem vai assistir o vídeo. Se a thumbnail promete uma coisa e o vídeo entrega outra, a galera sai do vídeo. E quando a thumbnail é boa, junto com um bom título, a pessoa clica e se o conteúdo for bom, ela assiste até o final. Eles refizeram a frase característica da Viper para dar simbolismo em relação com o Chamber. A catarse dela é o Chamber. O plot da cinemática é o Chamber. O que foi promovido nas redes sociais da Riot é o casal. Veja, eu não tenho problema nenhum com a Viper tá colapsando. Eu, inclusive, adoro que ela seja a personagem mais má, teoricamente. A cena deles invadindo o santuário da Rain é perfeita. Puta que pariu. Eu amo a Viper lutando com o Stone. É simplesmente saboroso. Eu adoro a maquiagem dela escorrendo assim. Ela esbaforida no final. Nossa, é maravilhoso. A minha tá pra caralho ver eles reduzirem a personagem que é a Viper. Uma das minhas personagens favoritas. É isso. E pior, não precisava. Esse é o pior. Não só existem furos claros de roteiro, como não era necessário. Se a cinemática era pra impulsionar a campanha de Alpha versus Ômega, já funcionava com a Terra Ômega indo pro caralho. A Viper na Terra Alpha mesmo tá sempre na linha da frente, porque ela se sente responsável por essa bosta toda acontecendo. Isso na Terra Ômega também, porra. A Viper é uma das personagens que mais áudios, logs e aparições nas cinemáticas não faz sentido. Inclusive nas cinemáticas em que eles estão contra a Terra Ômega, a Viper tá sempre lá. Ela se sente responsável pela situação que a Terra Ômega tá indo, né, pra onde ela tá indo, faz todo sentido com a catarse emocional dela, e não necessariamente um cara aleatório que ela nunca teve envolvimento e nem desenvolvimento. Enfim, vou deixar aqui que eu vou continuar jogando, tá, essa porra porque eu gosto. Eu só fico chateada de ver um personagem que eu sou apaixonada a ser jogada debaixo do caminhão por nada. Tipo, legal, agora ela não vai ser mais aquela personagem reservada, mais afetiva, que se importa com os outros, que tem problemas de confiança, que é meio pragmática, mas deixa os sentimentos tomarem conta dela também. Não, ela não vai ser mais isso. Antes fosse essa catarse por causa da situação em si, mas a cinemática reforça muito que é por causa da relação romântica. Entra aí também que, curioso, a Raze e a Killjoy mal deram um selinho no March no Twitter da Riot, mas o primeiro indício de causal hétero tem os caras pelados na thumbnail no client da Riot. Ah, papo reto não fode. Pelo menos disfarçava que isso não foi pra gerar engajamento, sabe? Você, pequeno player da platina que demorou 30 pixels na Viper, tá tão chateado quanto eu. Mano, infelizmente é isso, sabe? Eu continuo gostando dela. É por gostar dela que eu faço esse vídeo, né? Mas pensa que a personagem significa pra ti, não precisa ser desfeito porque a empresa resolveu cagar na história dela. E tá tudo bem também. Gostar da personagem, sentir decepcionado com isso. Acontece, sabe? A gente tá meio fadado a isso. Se você gostou da cinemática também por causa disso, irmão, só abraços, tá bom? Fica tranquilão aí, eu não vou crucificar ninguém não. Mas eu vou ali fazer uma rebelião no estúdio da Riot pra testar um negócio.